Boa noite a todos, que seja uma noite especial para todos nós, que aqui nos encontramos mais uma vez, imbuídos na missão de levar um pouquinho da palavra, da doutrina espírita para todos os nossos irmãos. Para a gente começar, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo aos nossos mentores que acompanhe a nossa tarefa desta noite, que ilumine a cada um de nós. Sabemos que hoje, excepcionalmente, o salão está vazio de irmãos encarnados, mas sabemos também que existe uma grande gama de irmãos desencarnados aqui presentes, também sequiosos da palavra que há de ser proferida, do conforto que deve chegar a seus corações, encarnados ou desencarnados, aqui ou em casa, onde estiver, que a luz dessa oração possa chegar a todos, balsamizando o coração, acalmando os sofrimentos, sobretudo, reerguendo as energias, para que todos possam conseguir suportar as agruras da vida, dar a volta por cima, levantar-se e seguir, em nome de Deus, nosso Pai. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai. Damos por aberta a nossa tarefa desta noite, da palestra evangélica, que haverá de fortalecer inúmeros corações. Hoje foi escolhida uma palestra baseada na obra do Espírito Jacó, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o nome Voltei. Esse livro foi psicografado em 1946, 1947, mais ou menos, e em 1949 foi editado pela Federação Espírita Brasileira. Irmão Jacó é um pseudônimo que o Espírito adotou, que fora um grande empresário no início do século passado e que trouxera para o nosso país um grande avanço na área de eletrônica. Foi proprietário da Casa Edison, no Rio de Janeiro, que vendia gramofones na época e outros aparelhos. Jacó é o pseudônimo de Frederico Figner, nascido na Polônia, veio para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos para o Pará, e do Pará veio parar no Rio de Janeiro, aonde chegou, por méritos próprios, a ter um grande comércio nessa cidade. Tinha uma situação financeira bem sólida e chegou a ser vice-presidente da Federação Espírita Brasileira.
Então, o que narra nesse livro nada mais é do que a vida após o desencarne dessa figura, desse personagem, que tem muito a nos orientar, que tem muito a nos dizer. As obras de André Luiz trazem-nos muitos informes da vida após a vida física. E essa é mais uma obra que vem justamente nos dar pareceres muito importantes sobre a vida no plano espiritual. Desde o seu desencarne até o momento de realmente reintegrar-se ao mundo espiritual, a adquirir a sua, como nós dizemos, a sua luz. Então, vamos abordar hoje alguns fatos importantes que são ali destacados nesse livro, a começar do seu desencarne. Lembro que o irmão Jacó, ele era um espírita. E na federação, no centro em que ele trabalhava, exercia a função que nós chamamos de doutrinador ou de conversador, né? Era aquela pessoa encarregada de conversar com os nossos irmãos sofredores durante as reuniões mediúnicas, e desenvolveu esse trabalho em largo tempo. A idade avançada, a doença acometida e o desencarne próximo, é aí que nós iniciamos a jornada nesse livro. Começa então a destacar nosso irmão Jacó, ele já no leito e o seu aparelho físico já agonizante. Relata detalhes muito significantes de como que se dá o desenlace. Começa-se então pelas extremidades a sentir um grande frio. E aos poucos, as realidades vão se confundindo, a realidade física com a realidade espiritual. E no momento do seu desencarne, aparece a ele a figura de sua filha, já desencarnada há algum tempo, que veio socorrê-lo nesse momento de transição. Esteve com ele durante todo o tempo, auxiliando e dando a Jacó a força que ele necessitava. Narra então com riqueza de detalhes todas as ocorrências e quando o seu espírito começa a pairar por sobre o corpo, quando há o desligamento. Retirado por sua filha e por 2 companheiros do plano espiritual, é levado às margens daquela localidade, numa região litorânea, aonde começa o que? A recuperar as suas forças. Um detalhe importante ressaltado nos enfoques do irmão Jacó é justamente o estado de debilidade que o espírito acomete no momento do desencarne. Ele fica totalmente exaurido. Assim como o corpo também exauriu todas as forças, o espírito fica altamente debilitado. Então ele é retirado daquela atmosfera e levado para perto do oceano, aonde, ao contato das ondas, da brisa do mar, começa a recuperar as suas forças, as suas energias. Aos poucos vai se revigorando, vai se sentindo mais forte. E um detalhe importante, que ele estava na presença de 2 amigos, um dentre eles Bezerra, Dr. Bezerra de Menezes. Em determinada altura dessa situação, Bezerra dá uma sumidinha. Ele sai, não fala nada para ninguém e fica os 2 tomando conta do irmão Jacó. De súbito, o irmão Jacó sente um baque violento, como se fosse esmorecer, como se fosse desmaiar, e ele é socorrido prontamente
pela sua filha, que já está esperando que isso acontecesse. E esse é um primeiro fato que eu achei muito marcante no livro, que nesse momento em que o irmão Jacó recebeu esse impacto, fora quando o Bezerra de Menezes tinha dado uma sumidinha, e ele foi aonde estava o corpo, e ali desligou os laços fluídicos que prendiam-no ao espírito. Então, no momento que esses laços são rompidos, ele sente um grande baque. E as suas forças novamente são exauridas. Então, notem que a desencarnação, apesar de o espírito estar já fora do corpo, ele não está completamente desencarnado. Há a necessidade de um espírito protetor, de um trabalhador ciente do que está fazendo, possa fazer o desligamento desses laços. Notem que o irmão Jacó teve o merecimento do auxílio de sua filha, de auxílio de mais 2 ilustres trabalhadores do bem, para acompanhá-lo nesse momento de transição. Teve merecimento. Agora imaginem outros tantos milhares, milhões de espíritos desencarnantes que não têm esse merecimento. Imaginem quão doloroso deve ser esse transe, essa passagem de um plano a outro. Sabedor que ele era da doutrina, de tudo o que estava ali ocorrendo com ele, mesmo assim, sentia uma enorme dificuldade em apoiar-se. Imaginem as criaturas que não têm essa compreensão. Ou, melhor, outros tantos que não têm o merecimento de serem socorridos por uma gama de espíritos afins, estejam ali presentes nesses momentos. A dificuldade é extrema. Passam-se alguns minutos e a partir do momento que todos os laços são rompidos, ele começa a sentir uma grande melhora, uma mudança bem radical. Ainda estava sentindo as influenciações do corpo, e a partir do momento que os laços fluídicos são cortados, ele passa a ser independente. Aquelas influenciações do corpo já em decomposição não mais o afligem. Nesse momento, junto ao oceano, começa a se revigorar. Então, é dado a ele a oportunidade de chegar-se mais perto do local onde estava sendo feito o seu velório. Naquela época, os velórios eram feitos em casa. Então, dirigiram-se para a residência do irmão Jacó. E chegando lá, como que um campo magnético muito intenso, muito forte, o impedira de adentrar a sua própria casa. Por mais que se esforçasse, ele não conseguia entrar em sua casa. E teve que se contentar em ficar ali, na rua mesmo, vendo as impressões, ouvindo as impressões daqueles espíritos, daquelas pessoas, muitos familiares, muitos amigos, que trocavam ideias ao seu respeito. Alguns não estavam nem aí com o que estava acontecendo. Discutiam política, discutiam coisas do mundo. Estavam totalmente alheios ao velório que ali estava ocorrendo. E olha, um espírito que nós podemos dizer de uma certa instrução, um grau de conhecimento bem avançado. E no momento que ele ouve esses amigos, esses conhecidos, discorrerem sobre um assunto totalmente diverso, falando mal de políticos e coisas triviais, ele se revolta.
Veja bem como é a condição humana. Não é porque morremos que voltamos para as esferas superiores, é que deixamos para trás todo o nosso rastro de imperfeições. Levamos conosco. E nos momentos aprazíveis, eles são colocados à mostra. Logo após, dirige-se a outro carro, parado ali nas imediações, e encontra um outro grupo de conhecidos, só que dessa vez esses irmãos estavam a orar por ele, a pedir por ele. E ele sentia e via também como que algumas bolas coloridas sendo geradas das orações dessas pessoas e atingirem-no, dando a ele um vigor, um refrigério fora do comum. Eis aí a primeira lição assinalada por nosso irmão Jacó no plano espiritual. Coisas triviais que muitas vezes nós não nos damos conta de que naquele momento da passagem de um determinado indivíduo, nós nos colocamos na posição de pessoas que contam piadas, que falam mal ou que distorcem os assuntos. E muitas vezes nos esquecemos que aquela pessoa que está naquele velório, se desligando, precisa de todo o apoio nesse momento. Aprende-se mais para frente nesse livro que cada ser, cada indivíduo é um universo diferente um do outro. Cada indivíduo vai assimilar de uma forma diferente as ocorrências no momento do seu desencarne. Mas muito mais do que isso, o respeito que deve-se ter à criatura humana. Então o livro começa justamente relatando vários e vários ângulos da sua desencarnação. Se pudesse falar todos os detalhes, pararíamos a noite de tão farta riqueza ali presente. Mas não é o objetivo. O objetivo maior é nós verificarmos que, por mais conhecimento que nós tenhamos, por maior vivência que nós tenhamos junto à doutrina espírita, haveremos de ter dificuldades de adaptação no mundo espiritual. Vou seguir um pouquinho as dissertações para a gente chegar à conclusão final. Uma vez encerrado o velório, chega o momento da partida para o plano espiritual. Junto aos nossos irmãos, se aglomeram outros tantos que vão ser levados às colônias espirituais. A grande maioria estava num certo torpor, não estava lúcida como ele estava. De todos, o irmão Jacó era o mais lúcido, os outros ainda estavam em estado de perturbação. E eis que chega então a última pessoa dessa caravana, que é uma senhora, que foi a professora aqui na Terra e acabara de desencarnar. E trazia consigo uma luz muito grande. Era uma pessoa comum, uma simples professora, mas com uma luz enorme. E a primeira lição que ele assimilou é: por que essa mulher está tão iluminada e eu não tenho luz alguma? Aí começa a demonstrar o quê? O seu orgulho. Começa a demonstrar o orgulho que jazia dentro de si. Bom, essa caravana parte sob a tutela
dos seus amigos espirituais. Cada espírito ali presente estava acompanhado de dois, cada desencarnado, recém-desencarnado ali presente, estava acompanhado de dois espíritos que os assessoravam. Então a caravana era grande. E essa caravana fez uma incursão para adentrar a zona mais elevada espiritualmente. E narra as dificuldades que eles encontraram para sair do plano Terra e chegar às colônias de destino. Passariam por zonas tormentosas, tal como fora descrito nas obras de André Luiz. E essa viagem fora feita com seus percalços. Uma vez chegando à pátria espiritual, lá tinha uma casa já preparada pela sua filha Marta, aonde ele viveria com ela. A partir desse instante, ele vai tendo contato com outras figuras ilustres que conviveram com ele nessa época e que eram trabalhadores da causa espírita. Dentre eles, Guilhom Ribeiro, Caibar Schutter, dentre outros que agora me fogem o nome. Então vejam bem que o espírito de Frederic Figner, do irmão Jacó, foi recebido na pátria espiritual por Bezerra de Menezes, Caibar, e mesmo assim teve dificuldades extremas em adaptar-se. As maiores lições recebidas foram para ele um choque muito grande. Porque os irmãos eram muito zelosos, nunca apontavam quais foram as suas deficiências, quais as suas dificuldades, o que deveria corrigir. Mas ali ele teve contato com irmãos que não tinham assim a mesma polidez de modos. Ele reencontrou irmãos que muitas vezes ele próprio doutrinou nas reuniões mediúnicas. E estes agora estavam face a face com ele. Agora não havia mais a figura do médium para ponderar as palavras, para ser mais comedido nas narrativas. Agora ele estava face a face com aquele espírito com que ele tratava longas narrativas. E aí, o que eles falavam? Olha, você conversava com a gente nas reuniões, dava-nos lição de moral, mas terminadas as reuniões, nós o seguíamos para ver como era a sua vida. E constatamos que você não fazia aquilo que você pregava. E apontava na cara dele todos os seus erros. Isso foi atordoante para o espírito Jacó. Foi muito doloroso. E uma das coisas que ele não compreendia era porque no mundo espiritual ele não tinha luz nenhuma. Enquanto seus amigos, sua própria filha, traziam uma aura iluminada, bonita, e ele totalmente apagada. Veja que o irmão Jacó não foi um homem mau, foi um empresário, tinha dinheiro, era autoritário, mas não era um homem mau, um homem que se dedicou à doutrina, estudava, trabalhava. E por que ele não estava ali no plano espiritual, colhendo as benesses do seu trabalho? O que faltou? Se não fez o mal, o que faltou? E tantas vezes,
ele se abatera por desconhecer, né, o porquê de ainda estar tão apagado, e sentia-se muito mal com isso. E a história vai se desenrolando. Ele vai visitar outras paragens, vai para os Estados Unidos, encontra com irmãos muito mais iluminados ainda. Até que, uma vez de retorno, ele se prepara melhor para o trabalho lá no plano espiritual. Mais de 200 dias de preparo. E chega uma determinada noite de retorno ao seu lar, ele encontra com uma ordem de espíritos, de 16 espíritos que vêm até ele para tirar satisfações. São espíritos de alguns religiosos contemporâneos dele, aos quais ele massacrava pela palavra. Ele pagava para que nos jornais contendas fossem feitas, difamando-os ou tentando denegri-los, tentando justificar a nobreza da doutrina espírita, mas não respeitando condignamente a religião de outros nossos irmãos. No plano espiritual, todos estes revoltados queriam tirar satisfações com ele. E era um número bem desigual, 16 para com 1. Ele estava perdido e apanhava violentamente. Mas uma vez mais bem preparado, ele não se altera. Ele se conscientiza das suas falhas, fecha os olhos e ora a Deus, pedindo perdão pelos seus equívocos, mas principalmente pedindo por aqueles irmãos que eles fossem iluminados, que eles fossem atendidos, que eles o perdoassem. E assim, na mais absoluta espontaneidade, pede perdão a esses irmãos. Então todas as armas que eram trazidas contra ele vão por terra abaixo. E quando ele volta a abrir os olhos, esses irmãos já desarmados deram as costas e cabisbaixos estavam a ir embora. Ele tem a vontade de chamar esses irmãos de volta para que pudessem conversar, para que pudessem se entender. Mas tamanha era a sua comoção que as palavras fugiam-lhe à garganta. Foi quando viu sair de si uma luminosidade arroxeada. E ele começa a ver a sua própria luz. Nesse instante aparece um irmão maior até ele e faz o arremate de tudo que aconteceu, a explicação de tudo que aconteceu. Que a luz que cada um tem a desenvolver, ela não é oriunda do que nós fizemos aqui no plano Terra, de tantos livros que nós lemos, de tantas palestras que nós ministramos, de tantas reuniões mediúnicas, de tantas conversas com espíritos sofredores que nós fizemos, de todo entendimento que arrebanhamos para a nossa consciência. Não é daí que vem essa luz. Essa luz que nós procuramos, ela jaz em nosso íntimo. Nós somos essa luz.
é a nossa consciência brilhando. Não pelo conhecimento adquirido, mas pelo amor colocado em prática. Quantos e quantos anos nosso irmão vagou por esse plano físico, trabalhando, aprendendo, sendo útil, muito útil, aliás. E seu trabalho nunca fora desmerecido, muito pelo contrário. Mas na questão particular, faltava-lhe isso que nós chamamos de luz. Mas que na realidade é a alegria que buscamos, a felicidade que tanto almejamos, que a gente só encontra quando a destinamos ao próximo. Assim como ele, no momento em que orou em benefício daqueles irmãos, com todo o seu coração, com toda a sua vontade, e fez a sua luz brilhar, nós também, aqui encarnados, espíritas ou não, católicos, protestantes, adventistas, umbandistas, não importa qual linha religiosa, nós somente brilharemos quando o nosso amor jorrar de nosso coração espontaneamente. Não necessitamos mais de uma reunião espírita, de uma reunião doutrinária, de um momento de encontro com irmãos iguais, para nos mostrarmos bons uns para com os outros. Essa luz é a espontaneidade do ser, que entende, que compreende o que é o amor, que realmente o quer manifestar para com o próximo. Então essa luz irradia de nós, sai de nós e alcança e ilumina outros tantos. Cada vez que nós lemos, estudamos, aprendemos, estamos investindo em nosso ser, aumentando o nosso cabedal intelectual. Mas é necessário que utilizemos toda essa ferramenta do conhecimento em prol da nossa iluminação íntima. Que utilizemos essas ferramentas para a construção do bem. E que possamos nos tratar com o semelhante, desde o mais simples até o mais sábio, com a psicologia devida, com o respeito necessário e com amor implícito. Às vezes levamos décadas, séculos, muitas e muitas encarnações, para podermos compreender quem nós somos. Nós somos luz. O que é essa luz? A nossa essência é espiritual. É ela que refugie além dos nossos poros. É ela que abraça, que aquece, que acalenta. É ela que constrói. É a nossa vontade no bem que modifica, que cura, que socorre. Se quisermos realmente ser espíritos de expressão, iluminados, trabalhemos o quê? O nosso amor, sempre aliado ao conhecimento, ao bom senso, à disciplina. Isso está muito nítido nessa obra magnífica de Francisco Cândido Xavier, que retrata a experiência do desencarne de nosso irmão Jacó.
todas as situações vividas no plano espiritual na sua readaptação. E uma vez readaptado, o que espera a criatura? Trabalho, trabalho e trabalho. Mas um trabalho diferente desse que nós que estamos aqui na matéria estamos acostumados. Pois muitas vezes trabalhamos para disciplinar a nossa vontade e ele nos é imposto. No plano espiritual, nós trabalhamos porque é a luz que nós irradiamos que será a fonte da nossa felicidade. E por quem trabalhamos? Uns pelos outros. Só o amor constrói, só o amor vivifica, só o amor é eterno. Nós somos amor. Mesmo que acrisolados nessa casca do corpo de carne, que muitas vezes ofusca a nossa essência. Mas como trabalhar com isso? Compreendendo quem nós somos, aonde estamos, o que devemos fazer e qual é a nossa missão. Compreendendo que o próximo é a nossa tarefa. Assim como tem aqueles que velam por nós, que velemos por aqueles que dependem de nós, que nos esforcemos, que a nossa luz brilhe. Podemos ter tarefas 1000 na casa religiosa que professamos. Podemos trabalhar na assistência básica. Podemos trabalhar nas reuniões de desobsessão. Podemos dar palestras, ser passistas. Podemos trabalhar no atendimento fraterno, desempenhar muitas e muitas funções, sem que a nossa luz brilhe. E o que a faz brilhar é a nossa vontade em fazer o bem. Muitas vezes, na expressão mais simples, mais singela, esse gesto iluminado se reflete na vida de tantas e tantas pessoas, e às vezes na nossa mão. Que o nosso coração esteja bem equilibrado, bem aplumado com a nossa razão. Que os nossos atos sejam adocicados pelo amor, pela benevolência, pela fraternidade, pela caridade. Que um dia possamos brilhar, encontrar essa luz dentro de nós, que nada mais é do que o amor criando raízes sólidas dentro de nós, desabrochando e dando bons frutos para todos aqueles que necessitam dessa energia, desse alimento para suas almas. Se tiverem a oportunidade, não percam de ler esse livro, Irmão Jacó. Irmão Jacó, Voltei, editado em 1949 pela Federação Espírita Brasileira. Um grande presente do alto para nós. Um dia retornaremos à pátria espiritual, que pelo menos alguns desses equívocos que nosso irmão Jacó cometeu, nós não venhamos a cometer. E se mesmo assim cometermos, pelo menos saberemos que há uma misericórdia muito grande zelando por nós, dando-nos infinitas oportunidades de ressarcir nossos débitos, de estarmos quites com a nossa consciência e de nos tornarmos verdadeiros trabalhadores do bem. Que Deus abençoe, que Deus nos ilumine. Vamos fazer uma prece de encerramento, pedindo a Deus, nosso Pai, que ilumine a cada um de nós, que faça-nos entender
que somos amor, que somos mansuetude, que somos caridade, benevolência. Que a nossa luz brilhe em nosso peito, alimentada pela vontade do nosso coração de ser útil, de servir, de abraçar. Que possamos esquecer as contendas, as diferenças múltiplas entre os seres. Possamos compreender cada um conforme realmente é. E, sobretudo, respeitando-os, possamos ter condições de amá-los também. Sabemos das nossas dificuldades em exteriorizar esse sentimento tão grande, magnânimo, mas haveremos de nos esforçar para em cada dia, em cada momento, em cada olhar, em cada toque, ali expressarmos uma fagulha do amor, da luz que há de ressurgir em cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.